Oi, galera, boa tarde para vocês, tudo bem? Hoje é terça-feira e vocês têm aulas interdisciplinares de português e história e também tem aula de matemática. Neste vídeo, nesse primeiro momento, eu vou comentar com vocês a nossa aula interdisciplinar de português e história. Nós vamos estudar hoje, olha, lá no período neolítico, certo? Olha, porque foi lá no período neolítico que começou a surgir a agricultura. E os grupos humanos começaram a se organizar. Olha, se você observar, antes o homem, lá no período paleolítico, da Pedra Lascada, o homem vivia como nômade, não era? Vivia do que a natureza oferecia, viviam sobre condições de risco todo o tempo, né? Porque poderia ter o inimigo, poderia atacar aquele grupo familiar e destruir, matar todos, não é? E também poderia acontecer alguma época que faltava alimentos, né? Então aquela população dessa época da pedra lascada, ele sofreu muito, não é? E a vida desse povo da pré-história, lá do período paleolítico, né? Era uma vida curta. Os homens chegavam aproximadamente 30 anos de vida, certo? Eles viviam muito pouco por causa das condições de vida, tá? E aquela população não aumentava, né? Porque as condições de vida eram muito difíceis e corriam muito risco, certo? Então, após entrar no período neolítico, esses povos descobriram o quê? A agricultura. E a partir daí, eles se organizaram, né? Se estabeleceram em locais de terras férteis, tá? Beira de rios. E ali foram cultivar seu alimento e também domesticar os animais. Olha, e a mulher foi uma peça fundamental na domesticação dos vegetais, certo? Foi a partir daí que surgiu esses alimentos que hoje nós comemos no nosso dia a dia. Cruzamentos de uma planta com outras, tá? As mulheres foram uma peça fundamental nisso aí. E foi nesse período neolítico que houve a Revolução Agrícola. Por quê, professor? Olha, surgiu novas técnicas de se trabalhar, né? Se trabalhar na agricultura, não foi? E foi aí que a população também aumentou e muito. O homem se tornou sedentário, não é? E corria menos riscos, né? Formaram as aldeias, como eu disse, se organizaram, formaram as aldeias, escolheram líderes, né? E pela a lei da comunidade, escolheram líderes entre os povos, né? Fizeram votações e escolheram alguns líderes, ou mesmo eram impostos, né? Líderes por outras aldeias. Algumas escolhia, né, um líder e colocava lá por imposição, certo? Então, veja bem, que esses povos se organizaram ali, formaram as aldeias, ó, a vida já melhorou e muito, e com isso a população foi aumentando, certo? Mas, olha só, o líder era muito importante nessas aldeias. Por quê, professor? Olha, porque os líderes, né, faziam a divisão, né, do trabalho e social. Cada um tinha que fazer alguma coisa, né? Uns caçavam, outros pescavam, outros trabalhavam no pastoreio e outros, né, no cultivo da terra, certo? E também os líderes eram muito importantes em caso de guerra, não é? De um inimigo, né, entrar em confronto com essa aldeia. Então, esses líderes se reuniam, né, as aldeias todas se reuniam, né, e se fortaleciam para lutar contra o inimigo. E isso, né, diminuiu o quê? A mortalidade. E com isso, a população foi aumentando, né, cada vez mais. Então, você observa, aqui do lado nós temos o quê?
Como eu disse, já existia a organização do trabalho lá na pré-história, né? No período neolítico, quando houve a Revolução Agrícola, né? E formaram as aldeias, né? Esses povos se organizaram, né? Fizeram a divisão do trabalho e a divisão social também na aldeia. Olha aqui, você observa que aqui nessa imagem nós temos, né? Olha aí, o pastoreio, né? Nós temos aqui uma imagem feita lá na pré-história, mostrando o quê? O pastoreio. Há 7.000 anos, né? Há 7.000 anos, essa imagem aqui é datada, certo? Aqui nós estamos vendo os animais e aqui nós estamos vendo os pastores das ovelhas, os pastores dos animais, certo? Então, galera, aqui abaixo nós podemos observar, mais abaixo aqui tem outra imagem. Esta imagem aqui, ela não é datada, não é? Mas você pode observar, olha aí, que aqui tem um animal. E esse animal se parece muito com o cavalo. E aqui nós temos um instrumento daquela época. Olha, quem já ouviu falar da charrua? A charrua era um instrumento né, de lavrar a terra, de gradear a terra, certo? Então era usado naquela época, no período neolítico, na época que surgiu a agricultura e houve o que? O desenvolvimento de técnicas agrícolas, certo? Você pode observar que lá usavam o que? A tração animal, certo? Faziam-se, olha só, a gradeagem ou a lavragem da terra, né? Ali usando a força animal, com alguns instrumentos, como a charrua, tá? E se amarrava no animal, né? E fazia o quê? Como eu disse, gradeava a terra, para a terra ficar fofa, né? E se plantar o alimento, né? Então, galera, você observa que aqui nós temos as imagens, essa imagem, a outra de cima, tudo do período neolítico. Foi lá que surgiu a agricultura, e a agricultura foi um fator principal para o desenvolvimento da humanidade. Foi a partir da agricultura que os grupos humanos se organizaram, né, e formaram as aldeias. E lá nas aldeias se organizaram, cada um tinha o seu a fazer. Uns plantavam, como eu disse, uns pescavam, né, outros caçavam, outros pastoreavam, né, e outros, como aqui, cultivavam a terra, não é? Então, cada um tinha uma função específica lá na aldeia, certo? Então, galera, você observou que a agricultura, olha, foi o ponto principal para o desenvolvimento da humanidade. Porque se não fosse a agricultura, o homem ainda estava lá onde? Lá na coleta de frutos e vivendo da caça e da pesca, não era? Mas com o surgimento da agricultura, foi um grande passo para o desenvolvimento da humanidade, certo? Então, aqui mais abaixo, nessa aula de hoje, vocês têm alguma atividade para responder, tá? Você tem 1, 2 e 3 atividades, 3 questões que existem da nossa atividade. Vocês têm 3 questões, tá? Para responder referente à nossa aula de hoje, ok? Você pode até pesquisar na internet se você quiser, mas não vai ser preciso, tá? Aqui, por exemplo, olha aí, algumas das imagens retratadas estão falando de quê? Das 2 imagens que estão aí no texto. Olha só, retrata o quê? Elementos ligados à agricultura. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura. Quais delas? Quais das imagens? Né? Aqui nós temos 2 imagens. Se sim, você vai explicar e como. Olha só, se sim, qual? Aí você vai explicar qual que é a imagem. E você vai explicar por que ela retrata elementos ligados à agricultura. Tá? Aqui na B. Na B, olha só. Na B aqui,
você vai, ó, aqui pergunta, as atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Será que tem? Né? Pois foi a partir que o homem começou a trabalhar na agricultura que esses grupos se organizaram, formaram aldeias. Então você vai explicar, tá? Então, conforme o seu entendimento, você vai explicar. Mas não esqueça de ler o texto. Não vai explicar qualquer coisa, né, sem sentido, tá? Lê o texto que você vai entender, tá? Então, aqui na 2, você vai marcar a qual que você acha que é certo. Olha aí, marque com X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura, tá? Você vai ver alguns instrumentos aqui, viu? E você vai marcar qual que está relacionada. E na terceira, olha só, é para você escrever no seu caderno o que foi a Revolução Neolítica ou o que foi a Revolução Agrícola. É a mesma coisa. E quais foram as consequências desse processo, tá? Olha, teve uma consequência, não foi? Foi muito legal, né? Então, galera, se você quiser estudar um pouco mais, entender mais um pouco do que é uma organização social, você pode clicar aqui, olha só, nesse link, tá? Que lá tem um texto muito legal que vai explicar um pouco o que é organização social. Que a organização social faz parte do ser humano. Nós somos organizados, não somos? Então, galera, boa aula para vocês.